TV Araguaia apresenta CNPJ Não Toma Café. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um programa, da nossa Web TV, nossa Web TV Araguaia, que é o nosso programa CNPJ Não Toma Café. E hoje a gente está aqui com um ilustre convidado, que também é um grande amigo, de muitos anos, né, Elivan? Que é o Elivan Lopes, que é o coordenador estadual da Juscetins, do projeto Simplifica Tocantins. E hoje a gente vem com um papo aqui muito importante para você, empresário, que a gente vai discutir vários pontos sobre como a tecnologia vem influenciando, no ambiente de negócios aí como um todo. E ninguém melhor que o Elivan para falar sobre isso, porque ele vem acompanhando esse avanço aí nos últimos anos. E vamos lá, vamos para esse papo, Elivan? Eu queria primeiro que você se apresentasse e contasse um pouco aí da tua história, da tua jornada aí à frente da Junta Comercial do Estado de Tocantins. Bom dia pessoal. Bom dia, Guilherme. Rapaz, é um prazer muito grande, estar aqui conversando contigo, porque a gente se conheceu justamente dentro desse projeto, A gente começou aí dentro desse projeto. E eu trabalhava na prefeitura já uma época e via uma dificuldade para se obter um alvará, uma dificuldade para se obter uma licença. E só que não tinha conhecimento da Rede Sim, que é um projeto nacional, uma lei nacional que foi, na verdade, ela foi feita em 2007, mas começou a ser operada mesmo em 2016, 2015, por ali. E me falaram, me perguntaram assim, você conhece a Rede Sim? E eu sou uma pessoa muito clara. Eu já falei assim, não conheço. Porque você fala que conhece, sendo que não conhece, poderia ter inventado alguma coisa, mas falei que não conhecia e comecei a conhecer. E lembro aí muito saudosamente da nossa primeira viagem para ir no Rio Grande do Sul ver como que funcionava lá. A gente levou até a bandeira do Tocantins e conheceu como que funcionava ali o primórdio de como a junta comercial estava fazendo, como que estava sendo feito essa desburocratização. E hoje a gente já é modelo para outros estados, a gente avançou e conseguiu alcançar até posições no ranking nacional, melhor do que muitos estados que foram pioneiros, Então a gente tem muito orgulho disso que foi trabalhado. Para quem não sabe, essa questão da Rede Sim, que a gente fala, Rede Sim é um programa nacional, que promove aí a melhoria do ambiente de negócios, no que diz respeito à desburocratização. Hoje, quando o empresário ele vai abrir a empresa, ele tem um ambiente muito mais confortável. Antigamente, para se abrir uma empresa demorava meses. Hoje, dependendo do caso, demora-se horas. 2 medos, 2 medos que o empresário tinha. Antigamente, eu passei por isso. Eu tive uma empresa, uma papelaria. E eu lembro que eu já peguei a empresa com o CNPJ criado e mesmo assim eu tive dificuldade nos licenciamentos. Eu já conhecia dessa área e mesmo assim eu tive dificuldade. Então, 2 medos que o empresário tem. Um é de abrir e o outro é de fechar. Eu abro, é uma dificuldade para abrir. E será se eu vou conseguir fechar? Será se não vai ficar dívida no nome? Como que vai ser esse processo para fechar? Vou ter que deixar a empresa lá aberta. Então, essa lei, que é a Lei 11.598, que é uma lei de 2007, ela veio sendo implantada aos poucos. Hoje já tem a Lei da Liberdade Econômica, tem outras leis que ajudaram, incrementaram mais ainda. A Junta Comercial foi o órgão responsável por essa integração e isso facilitou. Então você tem uma facilidade para abrir e tem uma facilidade também para fazer a baixa, que hoje inclusive é gratuita. Para a maioria das naturezas é gratuita. Então você não tem aquela preocupação de abrir uma empresa e depois ela ficar aberta, de causar algum problema futuro. Devido à integração de dados também, é importante saber que quando eu abro a empresa, os órgãos vão ficar sabendo que essa empresa está aberta. Então, se você tiver, por exemplo, um contrato hoje, no Estado, você não vai ser contratado se você tiver uma empresa, porque o próprio Estado já tem essa informação e já valida. Antes não, a pessoa fazia uma declaração a punho lá, falava que não tinha, e o Estado arquivava a declaração. Agora não. Existe uma integração com a SECAD que isso é bloqueado.
Então, essa facilidade fez com que a gente tivesse um aumento muito grande. Esse ano de 2022, nós batemos o recorde de abertura de empresas. Foram mais de 25 mil empresas, isso contando com o MEI. Só de MEI, 17 mil, 18 mil empresas abertas. Então, essa facilidade traz uma tranquilidade para o empresário, porque se você for pegar um empréstimo hoje, você vai ver lá a relação de documentos. Então, já é difícil você fazer esse trabalho, o CNPJ abrir, contratar. Se ele ainda tiver uma preocupação muito grande com a abertura, com essa questão burocrática, aí piora mais. E a gente percebeu que com essa facilitação, o empresário também tem abrido mais, modificado, trocado atividade com mais frequência. Isso é bom para o empresário e é bom também para os órgãos. E essa questão da desburocratização, tanto para abrir quanto para fechar, ela é considerada hoje como um dos principais eixos para desenvolvimento. Para desenvolvimento de municípios, para desenvolvimento estadual até nacional. Isso é uma bandeira, Ivan, que vem sendo defendida desde lá do Afif Domingos. Eu queria que você contasse aquele cenário, lembrasse aqui o nosso telespectador sobre aquele cenário que a gente vivia lá em 2015, 14, 15, de 12 para frente, Eu acho que você entrou no projeto que 2014, 2014. Isso. Então, já vão 10 anos, cara? Muito tempo, mas se você olhar a lei é mais antiga ainda, A lei é mais antiga. A gente tem essa dificuldade, às vezes, de implementar leis. Hoje, o que acontece? A gente começou a trabalhar com os municípios, porque a gente tem que entender que a grande importância ali do município nessa questão empresarial. Então, o empresário, ele, às vezes, registrava na junta e pegava o CNPJ e só. E aí não tinha alvará, então ele não tinha um funcionamento 100% da empresa. E a gente começou, a rede sim, ela prega uma entrada única de dados. Então as informações entram na junta comercial e a junta comercial é que repassa para os demais órgãos. Repassa para a prefeitura, repassa para os bombeiros, para a Cefaz. E esses órgãos recebem esses dados, tratam e já devolvem o licenciamento. Então no começo, se lembre das reuniões que a gente teve, eu e o Guilherme, a gente fez aí, acho que 70 municípios que a gente fez diretamente, A gente foi lá, fez a visita, e era muito interessante porque sempre existe na questão da inovação, é muito difícil, porque mexe com a pessoa, mexe com a mudança. O que era para um secretário ou para um coordenador que assinava manualmente um alvará? Ele tinha aquela questão de assim, olha, eu assinei aqui hoje o alvará das empresas, eu abri as empresas. E isso foi uma mudança de paradigma muito grande. O que é aquela pessoa, que é aquele fiscal que falava, olha, para abrir a empresa aqui, a gente tem que fiscalizar, a gente tem que ver se o lote está ok, se o prédio está ok, fazer toda uma validação, que na verdade a empresa ainda estava começando a abrir, ela nem sabia como é que ia ser ali e já estava sendo cobrada, Então isso a gente trabalhou, fez uma sensibilização nos municípios, para que isso ficasse mais homogêneo em todos os municípios, para você não chegar no município e no outro ser diferente, e para que fosse utilizada a questão sistêmica. Então hoje o município ele já emite o alvará ali pelo próprio sistema, já tem os dados. Para que eu vou pedir um contrato social no município, sendo que a junta comercial já entregou para o município? O cidadão não tem que fazer isso. Então eu lembro que o contador ele saía ali de uma cidade do Bico, Ananás, uma cidade que eu gosto muito lá, do Bico do Papagaio, ele saía, tinha que ir em Araguaína para registrar o documento. Depois, se tivesse algum erro, ele tinha que voltar em Araguaína, ir lá, resolver no escritório e voltar em Araguaína para poder protocolar novamente. Isso tudo era ali rabiscado mesmo, tudo. Então a gente teve essa oportunidade de ir nos municípios e hoje a principal etapa é no município. O município ele valida se aquela empresa pode ser exercida naquele endereço. Isso, eu acho que foi a grande revolução, a grande sacada da lei foi isso. Porque antes a empresa abria, quando chegava no município, opa, aqui não pode não. Você está querendo botar um bar aqui, não pode. Isso dava um prejuízo muito grande para o empresário. Ele teria que voltar e fazer todo o contrato novamente, mudar a atividade ou então trocar de endereço, sendo que ele já pode saber isso hoje no início, que a gente chamar de viabilidade. Hoje é consulta prévia e localizacional, que fica até mais fácil o nome para as pessoas. Que é algo
interessante, né? A gente trabalhou isso também. Antigamente era um tanto de código que eu mesmo eu ficava perdido, não sabia. E hoje fica mais claro, é intuitivo. Você entra no site da junta, né, que é o simplifica.to.gov.br, lá vai estar assim, ó, abrir uma empresa. Você já sabe, é abrir uma empresa. Então é bem mais simples, bem mais fácil. O usuário já sabe o que fazer, não precisa ficar procurando lá códigos e sabendo. Antigamente lá tinha que usar um código para poder abrir uma empresa. Essa mudança aí, tanto de paradigma, até quanto de liberdade geográfica mesmo dos profissionais envolvidos, né? Por exemplo, contador, antigamente, para ele saber, ele tinha que ir a Araguaína, rodar, sei lá, 180, 200 quilômetros, os escritórios da Jusceltins ainda são em regionais, né? São... Na verdade, hoje a Jusceltins, ela tem ali Palmas, Araguaína e Gurupi. Isso. A gente, na verdade, não tem mais nem escritório próprio em Araguaína e Gurupi. Só Palmas mesmo. Só Palmas. Mas tem o escritório dentro do Prajá. Então, a gente está ali dentro. Isso foi outra facilidade que aconteceu, porque como o processo é todo digital, você não precisa ter um local ali para receber o papel, né? Você tem as pessoas lá para tirar uma dúvida e para analisar. Mas não precisa ter um local para você entregar o papel, devolver. Caso que a gente viu lá no Rio Grande do Sul, que entregava, botava no malote, ia para Porto Alegre, depois voltava, não precisava mais disso. Tudo isso envolve muita mudança tecnológica, né? E é sobre isso que a gente vai falar no nosso segundo bloco, né? Sobre esses avanços tecnológicos, como isso foi implementado e quais as transformações que isso trouxe aí para o nosso estado de Tocantins no ambiente empresarial. Então, para você, empresário que está nos acompanhando aqui, não vá embora, fique aí para o próximo bloco, que vai ser muito importante para que você tenha noção desses avanços e como você pode usufruir dessa tecnologia, desses avanços tecnológicos. Então, até já, daqui a pouquinho a gente volta. CNPJ não toma café. Conheça a Brumed, uma empresa referência em segurança do trabalho e medicina ocupacional do Tocantins. Com anos de experiência no mercado, oferecemos serviços de qualidade e excelência para garantir a saúde e segurança de seus colaboradores. Contamos com uma equipe altamente capacitada e equipamentos de última geração para oferecer soluções eficazes para a sua empresa. Entre em contato conosco e solicite uma visita hoje mesmo. Brumed, cuidando da saúde e segurança da sua empresa. Voltamos a apresentar CNPJ não toma café. Estamos de volta aqui no nosso programa CNPJ não toma café, aqui da nossa Web TV Araguaia. Estamos aqui com o Elivan, falando sobre esse universo aí de desburocratização empresarial que o nosso estado do Tocantins vem passando, né? Esses avanços que a gente vem passando nos últimos anos. E a ideia... tomo café, viu, Guilherme? Você toma? Eu tomo. Mas você é CNPJ CPF. não, mas o CPF aqui toma um café. Inclusive, eu também tomo café e eu escolhi o café como ponto-chave de comunicação da marca do nosso programa. É até legal falar sobre isso, porque isso é uma frase que me impactou muito, né? Um mentor que eu tinha na área de marketing, a gente conversava muito e ele falava: Guilherme, lembra sempre do seguinte, CNPJ não toma café. Quem toma café é CPF. Sim, né? Eu, você, a gente pode estar representando uma empresa, mas o CNPJ não toma café. Quem toma café é o dono do CNPJ. É o network, né? É o network. Então, e a proposta desse programa é exatamente essa. É fazer network, é democratizar o acesso a informações relevantes, a conhecimento, né? E essa é a nossa proposta aqui. E falando em conhecimento e informação relevante, a gente precisa falar de tecnologia, né, Elivan? Sim, inclusive o network, né, as plataformas de comunicação, o WhatsApp, quem está aí assistindo sabe que a gente tem grupos de WhatsApp. Eu estava fazendo uma contabilidade de grupos de WhatsApp que eu tenho nesse ramo empresarial. Eu peguei, na verdade, só verifiquei quais os grupos que eu tinha em comum com outro colega meu que é também da junta comercial. Deu 48 grupos. Então a gente... Mas isso ajudou bastante, né? Como que a gente iniciou o processo com as prefeituras? Foi justamente com essas ferramentas de comunicação.
A sensibilização foi muito feita na época com o WhatsApp. Eu acho que se não houvesse essa comunicação fácil, esse network, seria muito difícil. Inclusive, eu coloco essa diferença entre a criação da lei, que foi em 2007, e a real implementação dela, que já começou ali mais na frente, em 2014, coloco justamente por essa evolução da tecnologia. Tanto nessa questão de comunicação, como na questão de sistemas. A gente tem um sistema hoje que faz contrato padrão, faz deferimento automático, né? Como numa questão que foi fundamental, que é a questão da certificação digital. Então, tem várias tecnologias aí envolvidas. Eu acredito que a certificação digital permitiu que os processos fossem feitos digitalmente. E também a evolução ali da tecnologia para armazenamento de dados, armazenamento em nuvem. Porque a gente foi o primeiro estado a digitalizar todos os processos. Eu lembro dessa época. E aí as pessoas olham essa questão de digitalização como se fosse uma coisa, eu venho aqui, digitalizo um documento e já coloco ele dentro de um arquivo. Não é bem assim, porque a digitalização, você digitalizar um arquivo e depois não achar, é terrível. Então, a digitalização, ela é um processo que vem com a indexação desses documentos. Porque quando você vai buscar, você tem que buscar pela informação e achar esse documento. Você tem a numeração, ela tem que estar associada ao sistema. Então, hoje, quando o empresário precisa desse documento que está arquivado, vamos colocar um documento que veio de Goiás. O documento ali que estava esfarelando já, veio de Goiás. Se hoje você precisar, esse documento vai estar digital. Você vai digitar lá os dados da empresa e ele vai aparecer para você digital, para tirar uma certidão que a gente chama lá de certidão de inteiro TU. Então, a tecnologia da digitalização, da indexação e desse armazenamento seguro, porque tem que ser um armazenamento seguro, com backup e tudo, foi algo que permitiu a evolução para o digital, porque foi essa etapa. Primeiro digitalizou e começou a receber o processo manual, nós digitalizávamos, tinha um setor só para isso, digitalizava, umas 5 pessoas no scanner ali digitalizando, fazendo toda a digitalização, validando, aí tinha que validar a assinatura antes, digitalizava e a junta se responsabilizava por isso, porque a gente pegava a assinatura ali que era manual e fazia a nossa assinatura digital por cima, falando, olha, agora esse arquivo é idêntico ao manual, mas arquivava isso, até hoje a gente tem isso lá arquivado. Então, mas essa foi a primeira etapa, na época chamou-se via única, que vai de forma manual, transforma em digital, mas já voltava digitalmente. A gente não entregava o papel, já entregava o digital. Depois veio a parte da entrada já digital. Como que isso é possível? Com a questão da assinatura, como eu nem falo que a assinatura já existe há muito tempo, mas é a questão da popularização da assinatura. As pessoas começaram, devido à nota fiscal eletrônica, começaram a ter que ter essa assinatura digital. E hoje, até a pessoa física, para tudo ela precisa de uma assinatura digital, que foi o terceiro passo, que foi a criação recente do GovBR. O GovBR foi, para mim, desses últimos processos aí, foi uma das revoluções. Porque você tinha que fazer um certificado digital. A pessoa tinha que comprar, para quem não conhece o certificado digital, né, aquele tokenzinho que você compra das autoridades certificadoras e tudo. E aquilo lá era um pouco trabalhoso para se utilizar. Você tinha que instalar alguma coisa no computador. E também tinha um custo. Até hoje as empresas ainda têm que comprar esse certificado, tem um custo. Um certificado aí de CPF custa em média aí 150, R$200 o ano. Tem um que é 3 anos. Então você tem que comprar esse certificado. Dá um trabalho técnico. Às vezes funciona no computador, às vezes não funciona no outro. E aí veio o GovBR. E o que a junta fez? Foi lá e foi o primeiro órgão a aceitar o GovBR. O pessoal fala assim, olha, essa questão de inovação é complicado, porque você pode ter muito problema. Eu já gosto de ser esse pioneiro. Eu gosto de testar e falar assim, olha, surgiu uma tecnologia, vamos usar. Antes do GovBR, o SERPRO, que é o órgão do governo federal, que cuida dessa parte de tecnologia, tinha lançado um outro meio de assinatura, só que o Estado teria que pagar. Está lá o processo aberto. Eu abri o processo para comprar esse outro meio, porque eu queria que as pessoas assinassem digitalmente de forma gratuita. Ia ficar um custo pequeno para o Estado e ia gratuito para o contribuinte. Mas aí no meio disso foi lançado o GovBR. O GovBR ele é utilizado para tudo.
Para o estudante ali que vai fazer a inscrição no Enem, ele já tem que ter o GovBR. Então, popularizou muito rápido. É uma das coisas que lançou a questão de receber um dinheiro que tinha dos bancos, precisava usar o GovBR. Aí pronto, aí todo mundo, quando fala em dinheiro, todo mundo teve o GovBR. E aí facilitou. E hoje a maioria dos contratos nossos são assinados com a assinatura do GovBR. Essa questão, inclusive, que eu aprendi com você, né, através dessa inovação da Juscetins aqui, de aceitar a assinatura GovBR. Esses dias mesmo, acho que na semana passada, eu usei essa inovação. Sim. Eu estava firmando um contrato com um cliente e ele, a gente assina, leva em cartório, registra, firma, aquele negócio todo. Eu falei, não, você tem GovBR? Tenho. Então você assina, eu assino daqui, a gente tem o documento assinado pelos dois com a chancela do GovBR, que é você. É interessante isso, porque tem umas empresas, né, o pessoal já deve ter usado, que você pode contratar algumas empresas para fazer esse trâmite de assinatura, né? Uhum. Só que com o GovBR você tem isso totalmente livre, sem nenhum tipo de pagamento. Então, a gente utiliza, lógico, dentro da nossa ferramenta, mas existe uma ferramenta chamada assinador.iti.gov.br, que é uma ferramenta que você assina qualquer documento dentro dela. Porque se você entrar dentro do Simplifica, você vai assinar só os contratos sociais, só o processo, né, que você está fazendo na junta comercial. E com esse assinador, você assina qualquer documento. Então, ele é muito utilizado e serve e tem garantia jurídica de que vai realmente ter validade ali, aquilo lá é uma assinatura válida, assim como porque ele é autorizado pelo ICP, então assim como toda assinatura digital, ele também é válida. Isso é uma revolução que aconteceu, que facilitou muito essa nossa exclusividade digital, que é recente. A gente entrou na exclusividade digital justamente na pandemia, que as pessoas já não podiam ir na junta, a gente facilitou aceitando a assinatura manual do contador. O contador tinha aquela responsabilidade pelas assinaturas dos sócios, e aí posteriormente a gente já implantou o GovBR. Depois de um tempo, é aquela coisa, né? Sempre tem alguém que fala assim, não, eu quero fazer manual ainda. A gente teve que colocar exclusivamente digital, para que todo mundo fizesse digital. E hoje, eu não sei como que ficaria daqui a 10 anos se a gente não fizesse isso. Porque uma das coisas eu tenho certeza, nós teríamos que ter um prédio para guardar o tanto de papel que estava acumulando. Esse papel foi diminuindo, a gente descartou muita coisa. Hoje ainda tem lá um local com bastante papel, e se a gente não tivesse passado para o digital, essa quantidade só ia aumentando. Não é só o Simplifica que passou por essa digitalização, nossos processos administrativos também passaram isso no estado todo. Tem outra ferramenta que guarda tudo digital. Mas para o contribuinte foi uma evolução muito grande, e isso foi permitido com essa tecnologia que eu tinha falado, que é a digitalização, com indexação, a questão do certificado digital e, continuamente, a questão do GovBR, que popularizou de vez essa questão da assinatura digital. Outra questão importante para a gente falar é sobre a comunicação, o avanço da comunicação. Me recordo, acho que 2 anos atrás, a gente estava numa batalha quase que diária para incentivar as nossas prefeituras a buscarem, né, uma elevação no ranking do estado, estado mais rápido hoje para se abrir um negócio. E o WhatsApp hoje naquela época foi fundamental para isso. Sim. A gente tinha ali um sistema de mobilização quase que diário, e a gente falava, tinha um problema com algum município, já achava o cara lá, já resolvia. Então, essa questão da comunicação é fantástica. Foi fundamental, porque hoje a gente tem ali os grupos regional que a gente trata desses assuntos constantemente. Então, foi fundamental para que essa sensibilização se estendesse por todo o estado, né? Hoje, desde lá da menor cidades que eu adoro, lá do Bico, toda hora eu falo do Bico porque eu gosto muito de lá. Bico é o Bico, fiz, né? A sensibilização lá de São Sebastião, Carrasco Bonito, né? Desde lá até a cidade do Sul e Alvorada, todas as cidades estão integradas e comunicando com a gente diretamente. Eles perguntam qualquer coisa do município, a gente vai lá no grupo e já sabe pelo WhatsApp, é bem mais rápido, bem mais prático. Gente, então, assim, esse avanço tecnológico foi importante, né? E o que está por vir, né?
que o empresário hoje ele pode pensar e esperar, né, dessa evolução que a gente vem tendo. Vamos falar mais sobre isso agora no próximo bloco. Então você, empresário, não saia daí, que a gente volta já já. CNPJ não toma café. Para quem quer um rebanho de alta produtividade, não se pode abrir mão de uma boa nutrição. Por isso, a Granforte Nutrição Animal tem a mais completa linha de produtos para manter a fertilidade e ganho de peso de seus animais com eficiência. Amigo produtor, qualidade e preço justo é aqui na Granforte Nutrição Animal. Telefone 6334143323, Araguaína, Tocantins. Voltamos a apresentar CNPJ não toma café. Estamos de volta aqui com o nosso programa CNPJ não toma café. E hoje a gente está com essa enciclopédia aqui, o Elivan Lopes, né, que é um amigo de longa data. E a gente está falando sobre o ambiente de negócios, no sentido de abertura, fechamento de empresas, né, de desburocratização. E Elivan, eu queria entender, né, a gente já contou sobre a história. Lá atrás, quando a gente começou, embarcamos aí nesse navio. A gente falou um pouco também sobre inovação tecnológica e o que isso fez de diferencial para o que a gente está vivendo hoje nesse ambiente. E eu queria, Elivan, que você trouxesse alguns dados, né, sobre isso para o nosso empresário aí que está nos assistindo agora entender um pouco sobre esse avanço, né, e conseguir mensurar esse avanço. Esses dados são tão importantes que eu estava hoje cedo já em reunião falando sobre as capacitações que a gente vai ter que ter na junta, porque Tocantins está crescendo demais. Nós temos, como eu te falei no início, um recorde de empresas abertas, 25 mil empresas abertas. Dessas tem 18 mil empresas que são MEI, mas um dos ramos que cresceu muito foi a indústria. Então tem algumas situações que a própria junta comercial precisa melhorar a capacitação, vai fazer treinamentos, porque são situações que não existiam no Tocantins com tanta facilidade, grandes empresas, né, fazendo alterações com CNPJs, vários CNPJs como sócio. Então tem algumas situações mais complexas que a gente precisa estar sempre atento. Armazéns gerais, né, registrar armazém, não é que não tinha, mas não era registrado aí. Hoje tem uma quantidade muito grande dessas empresas. O Estado está crescendo. O Estado está só crescendo. Eu trouxe aqui alguns dados. Nós abrimos aí a EPP, para quem não conhece, que é Empresa de Pequeno Porte, 1.000 empresas em 2022. Isso dá um aumento aí em relação a 2019 de 50%. Em 2019 foi 562 e agora 1.001 empresas. Então é um aumento muito significativo. Para quem conhece aí o contador que está assistindo, o empresário, sabe que a empresa de pequeno porte já é uma empresa que gera mais emprego, já é uma empresa um pouquinho maior em termos de quantitativo. Fatura, né? Mais de 1 milhão. Fatura mais, então assim a microempresa também tivemos um aumento, né, um pouco menor, que deu de 4.100 foi para 4.818, mas também teve um aumento. E as empresas maiores, abriu em 2019 512 empresas, essas já são grandes empresas, SA, então empresas bem maiores, e agora em 2022 703 empresas. Então a gente teve aumento em todos os portes. E o MEI, que passou de 14 mil, foi para 18 mil, é lógico que é um tipo de regularização que está cada dia mais frequente, que é a pessoa que já trabalhava e resolve regularizar, como está muito fácil para regularizar, para baixar, para fazer as declarações, ele acaba regularizando também. Então a gente teve esse aumento em todas as áreas. Uma das áreas que é mais, que tem um percentual maior, um segmento maior, lógico, é o comércio. O comércio cresceu bastante, mas cresceu também indústria de transformação.
aquela indústria que pega aquela matéria-prima e faz ali uma botina, faz ali um chapéu, faz uma transformação daquele item e entrega, né? Nós temos aí vários casos, a gente tem orgulho de empresas grandes aqui do Tocantins, que foram criadas aqui e que já estão com várias filiais no Brasil, né? Empresas de pão, né, vários outros tipos de benefícios, chinela. Então, assim, tem várias indústrias, a gente acompanha isso. Nós estamos muito integrados e comunicativos com a Secretaria de Indústria e Comércio justamente por isso. A gente passa os dados para ela fazer também essa parte de fomento. E falando em fomento, a gente também está integrado com a Fomento, que é onde tem ali o crédito, para que ela tenha essas informações e também tenha os dados para poder liberar crédito mais fácil e saber em que direção o Estado está crescendo. A você oferecer um crédito na direção que o Estado, na direção correta, né? Hoje você tem crédito lá para microempreendedor, tem crédito para o turismo, crédito específico lá para o turismo. Então é bem interessante esse trabalho em conjunto que as secretarias estão fazendo. É engraçado você falar de indústria, né? E também de turismo. Hoje o turismo, ao que se espera para 2023 no Tocantins, turismo ele pode ser a bola da vez, na verdade. Sim. Né? E com o turismo vem uma cadeia de negócios. E assim, as atividades aqui, quando a gente tem um cadastro, nem sempre reflete diretamente, por isso que existe um cadastro nacional de turismo, que a empresa aí que não for cadastrada, até é interessante procurar esse cadastro. Isso, justamente, você entende muito mais que isso do que eu, mas como eu trabalho nessa área empresarial, eu gosto muito de estar. E aí eu vi que é isso, às vezes a pessoa perde ali a oportunidade de um financiamento porque não é cadastrado dentro do... Já conheci vários. Justamente. E aí para você ser cadastrado, você tem que ter atividades específicas. Então isso aí entra onde? Entra a junta comercial, porque antigamente, se você hoje decidir trocar uma atividade, é rápido, você vai lá hoje e hoje mesmo você troca a atividade. Antigamente demorava mais. Então lá tem um ranking de atividades para ser enquadrada como empresa de turismo. E aí quando você olha aqui os dados e vê, olha, por exemplo, a atividade é comércio, mas não quer dizer que aquele comércio não esteja no turismo. Por exemplo, o restaurante. Claro. O restaurante ele não vai ter aqui atividade de turismo. Então, para a junta comercial, eu falo muito sobre dados, para a interpretação desses dados. Para a junta comercial, o comércio, o serviço, a indústria é uma coisa. Agora, aquilo lá está enquadrado em qual tipo de cenário? No caso do restaurante, ele está ali enquadrado, ele seria enquadrado na parte de turismo. E cresceu bastante essa área, porque a gente olha muito isso pelas regiões. Então, as regiões de cidades que estão cadastradas no mapa de turismo tiveram bastante crescimento. Região que não tinha abertura nenhuma de empresa, hoje já tem. Regiões ali do Jalapão, cidades ali do Jalapão, do Sul. Então, esse controle, a junta comercial, ela deixou de fazer um papel só de registrar a empresa, está registrado, está aqui, para também avaliar esses dados e repassar esses dados para os órgãos que são de interesse. Então, a gente repassa dados para Fomento, a gente repassa dados para a Secretaria de Indústria e Comércio, para a Cefaz. Então, a gente tem essa integração. E isso é muito benéfico para o empresário, porque daí saem os benefícios, daí saem os investimentos, né, os empréstimos. Cara, eu gosto de falar assim que o dado bem absorvido e bem interpretado, ele gera uma inteligência fantástica. Né? Quando sim, você você estuda muito sobre dados, eu sei, né, eu te acompanho. Sim. E esse dado, por exemplo, o dado ele revela tendências. Ele te dá condições de prever algumas coisas. Fazer a previsão. E foi até em cima desses dados que a gente foi fazendo o nosso trabalho. Então, por exemplo, as 70 empresas que a gente fez num ano lá, e começou justamente com essas 70 municípios, foi justamente pegando quais os municípios que estavam com a tendência de crescimento, que tinham já a empresa, porque a gente já vai ali fazer o trabalho nesses municípios. E aproveitava, já que estava na região, por exemplo, Augustinópolis, a gente aproveitava e já fazia a região também, né? Sim. Os municípios que queriam fazer. E aí eu faço até um agradecimento especial aos prefeitos, tantos que passaram, como os atuais que estão nesse projeto,
Muitos deles compraram tanto esse projeto que foram premiados no Prêmio Prefeito Empreendedor, né? Utilizando a desburocratização, utilizando a inovação tecnológica dentro dessa área empresarial. E eu acho que é uma forma social de se trabalhar. Você facilitar essa abertura de empresa, essa legalização e você saber. Existe essa questão de dados, eu sou realmente apaixonado pela questão dos dados, porque a gente gera dados, vê tendências, informação e consegue fazer projetos importantes. Então, essa informação chegar da junta comercial para o município, ela deixa o município numa situação muito melhor, porque ele consegue gerenciar, saber, não fiscalizar aleatoriamente e até pensar mais no fomento do que na fiscalização, que era o que era feito antigamente. Eu quero saber quantas empresas tem ali, para quê? Para fiscalizar. Era um pensamento, a gente vem trabalhando, tinha aquela gana, não, aquele lá eu não fui ainda, eu tenho que ir agora. Justamente. Então, eu vejo municípios que estão crescendo por essa mudança de pensamento, paradigma de que não é saber onde está para fiscalizar, e sim para dar um incentivo, para saber como está o funcionamento, fazer capacitações. Até esqueci de falar também de uma integração que a gente tem importante, que é com o Cine, como que eu vou gerar capacitação de algo que eu não sei, qual que é o mercado, né? Então, hoje o Cine, que cuida dessa questão de empregos, ele pega essas informações conjunto e fala, opa, está crescendo aqui comércio, então eu vou dar capacitações para essa área. Está crescendo indústria, também vou dar capacitação, treinamento para essa área. Então, a informação é muito importante. E a junta comercial tem essas informações de forma primordial. Então, hoje, todos os órgãos, a imprensa procura muita junta devido a essa informação. E toda vez que alguém pergunta para mim, eu gosto de mastigar, para a pessoa não entender a informação errada, né? Então, na hora que fala assim, olha, quantas abriram, aí eu já gosto de passar com natureza, com porte, para ela saber ali o crescimento, como é que foi segmentado, né? Com certeza. E, Elivan, agora a gente chega num ponto aí que a gente pode direcionar o empresário que está nos assistindo, né? Muitos deles aí a gente, embora tenha um crescimento grande, né? Mas a gente, hoje, qual seria um passo a passo? Eu quero abrir uma empresa. Rapidamente para a gente ter a noção dessa jornada. Rápido igual abrir, rápido. Olha, eu vou até falar para vocês aí que estão assistindo uma sugestão. Utilize o contrato padrão da junta. Existe uma série de normativas, de lei, para você fazer o contrato. Então, se você já tem um contrato ali, um modelo, pode usar o seu contrato, entrar no simplifica.to.gov.br, lá vai ter as opções de abertura, alteração. Para abrir uma empresa hoje, se você escolher contrato padrão, você for uma limitada, uma médio porte, pequeno porte, você vai escolher o contrato padrão, vai assinar digitalmente, ele já vai preencher tudo automaticamente com os dados que você inseriu no formulário e a sua empresa vai ser aberta em menos de 1 minuto. Se você escolher o contrato padrão. Menos de 1 minuto. Em menos de 1 minuto. Então, isso com o contrato, registrado, tudo bonitinho. Com essas informações você vai conseguir fazer a sua empresa funcionar. Se você optar pelo contrato normal, o contrato que você redigir, ele vai ter que passar por uma análise. Mesmo assim, o nosso tempo médio é de 3 horas dentro da junta para analisar. Então, das duas formas é rápido, só que se tiver algum erro, vai demorar mais. Então, uma exigência. Contrato padrão, né? Isso, contrato padrão é rápido, é o nosso famoso deferimento automático. Entrou, ele já é padrão, é nosso, foi a gente que escreveu, então já defere automaticamente. Se tiver alguma informação que você digitou no formulário, ele fica como ressalva para você resolver em 30 dias e protocolar novamente, isso gratuito. Em 30 dias você corrige aquilo lá gratuitamente. Espetacular. Show de bola, meu amigo. E eu vou falar um negócio para você. Eu só tenho a te agradecer por vir aqui, nos prestigiar aqui no nosso programa. Você é uma pessoa fantástica. Você é um cara profissional em tudo que você faz. E eu queria te dar transmitir esse elogio. Obrigado, Edgar. Porque a gente está aí, não é de hoje, a gente está aí há muito tempo. E para nós aqui é uma honra receber um cara como esse que contribuiu de maneira significativa, né, para o avanço aí nesse ambiente empresarial no estado. Então, cara, muito obrigado. Eu fico feliz aí pelo convite.
para falar sobre empresa, inovação, tecnologia, desburocratização, é qualquer hora. Tá bom? Show de bola. Obrigado, pessoal. Gente, esse foi então mais um programa da nossa Web TV Araguaia. Você vai ter acesso aí no www.araguaia.tv.br. Qualquer coisa que vocês precisarem em relação a abrir uma empresa, ir lá na junta comercial, né? Agora, assim... 3218-4818. 3218-4818. Então, assim, acompanhe aí o nosso programa. A gente quer trazer muitas pautas relevantes, assim como essa que a gente trouxe hoje. E conto com vocês aí nessa audiência. Compartilhem aí o programa, a ideia do programa com pessoas que vocês acham que vão receber isso com grande satisfação. E é isso. Muito obrigado e até o próximo programa. CNPJ não toma café. Hoje eu resolvi acordar cedo, acordei umas 11 horas, doido pra mudar de vida. Aí vim na Ferpan. Na hora do atendimento eu perguntei se tinha furadeira, tinha. Se tinha enxada, tinha. Tem tanta coisa que não tem nem jeito assim da gente não mudar de vida. Então vem pra Ferpan. Ou chama os meninos aqui no 2111-3600 ou acesse o site ferpan.com.br. É difícil.